Imagine construir um império que domina um terço do Brasil, entra na rotina de milhões de famílias, e por anos, parece simplesmente imbatível. Agora imagine esse mesmo império perdendo espaço, identidade e protagonismo, não por falta de clientes, mas por decisões tomadas longe demais de quem realmente comprava. O Bom Preço não foi apenas uma rede de supermercados. Ele foi símbolo de poder regional, orgulho nordestino e referência de varejo moderno fora do eixo Rio-São Paulo. Durante décadas, esteve onde ninguém queria estar e venceu onde muitos duvidavam que fosse possível crescer. Mas então vem a pergunta incômoda. Como uma empresa que entendia tão bem seu público deixou de ser protagonista no próprio território? O que acontece quando uma estratégia global ignora a lógica local? Hoje, você vai descobrir como o Hiper Bom Preço nasceu, cresceu, dominou o Nordeste e por que seu declínio ensina lições que o mercado insiste em esquecer. Deixe o like e inscreva-se no canal. Antes do Bom Preço se tornar relevante, o Nordeste era ignorado pelo grande varejo. As grandes redes concentravam investimentos no Sudeste, tratando a região como arriscada, com logística difícil, renda menor e consumo imprevisível. Esse preconceito estratégico criou um vazio enorme no mercado. Na prática, o varejo nordestino era dominado por pequenos mercados, feiras e comerciantes locais. A relação com o cliente era próxima, baseada em confiança e preço justo. Não havia grandes estruturas, mas havia fidelidade. O consumo existia, só não era enxergado do jeito certo. O que muitos ignoravam é que o Nordeste estava crescendo, se urbanizando e aumentando sua capacidade de consumo. O ticket médio era menor, mas a frequência de compra era alta. Promoção, proximidade e crédito valiam mais do que luxo ou marcas sofisticadas. Enquanto grandes grupos hesitavam, o terreno estava pronto para quem entendesse a cultura local e operasse com eficiência. O Nordeste não era um mercado fraco. Era um mercado subestimado. O Bom Preço nasceu da visão de Pedro Paes Mendonça, um empresário pernambucano que entendeu cedo algo que o varejo nacional ignorava. O Nordeste não era um mercado fraco, era um mercado mal compreendido. Enquanto grandes redes concentravam esforços no Sudeste, Pedro enxergava potencial exatamente onde poucos queriam olhar. A história começa em Recife, quando Pedro Paes Mendonça decide transformar a experiência de compra do consumidor nordestino. Sua proposta não era apenas vender mais barato, mas oferecer organização, confiança e proximidade. O Bom Preço surgia como um supermercado moderno para os padrões da região, mas profundamente conectado à cultura local. Desde o início, a estratégia foi clara: entender o consumidor antes de copiar modelos externos. O sortimento de produtos era pensado para o cotidiano das famílias nordestinas, os preços respeitavam a realidade regional e as lojas buscavam criar uma experiência familiar, quase comunitária. Isso fez com que o Bom Preço rapidamente deixasse de ser apenas um supermercado e se tornasse uma marca de confiança. O timing foi decisivo. O Nordeste começava a passar por um processo de urbanização e crescimento do consumo, e o Bom Preço se posicionou cedo, ocupando pontos estratégicos e criando escala antes que concorrentes nacionais percebessem o movimento. Quando o mercado acordou, o território já estava ocupado. A ousadia de Pedro Paes Mendonça também apareceu na profissionalização da gestão. Ele investiu em processos, logística e padronização, algo raro para a região na época. Cada nova loja era aberta com planejamento, dados e visão de longo prazo. O nascimento do Bom Preço não foi acaso. Foi o resultado de liderança, leitura de mercado e coragem para construir um império onde muitos só viam limitações. A construção do império regional do Bom Preço não aconteceu da noite para o dia. Ela foi fruto de uma estratégia paciente, quase cirúrgica, que combinava expansão constante com o entendimento profundo do território nordestino. Enquanto outras redes buscavam crescimento acelerado em capitais já saturadas, o Bom Preço avançava de forma inteligente, ocupando espaços onde ainda havia muito a ser construído. Pedro Paes Mendonça apostou em uma lógica simples, mas poderosa: dominar a região antes de pensar em conquistar o país. O foco estava em Pernambuco e, aos poucos, em outros estados do Nordeste, criando uma malha de lojas que se reforçavam mutuamente. Cada nova unidade fortalecia a marca, ampliava o poder de negociação com fornecedores e consolidava a presença do Bom Preço no cotidiano das famílias. A logística foi um dos grandes diferenciais dessa fase. Centros de distribuição bem posicionados permitiam reposição rápida, redução de custos e maior controle sobre estoques. Isso se traduzia em preços mais competitivos nas prateleiras, algo decisivo para ganhar a preferência do consumidor regional. Outro pilar fundamental foi a gestão de pessoas. O Bom Preço investiu fortemente em treinamento, criando uma cultura interna que valorizava eficiência, disciplina e atendimento próximo.
Muitos funcionários cresceram junto com a empresa, reforçando um sentimento de pertencimento que raramente se via no varejo da época. Com o passar dos anos, o Bom Preço deixou de ser apenas uma rede de supermercados para se tornar um símbolo de progresso regional. Estava presente nos bairros, nas conversas, nas rotinas semanais. O império estava sendo construído não apenas com lojas, mas com confiança. E quanto mais forte o Bom Preço ficava no Nordeste, mais chamava a atenção de gigantes que até então haviam ignorado aquele mercado. Com a marca já consolidada e o domínio regional bem estabelecido, o Bom Preço deu o passo que simbolizaria seu auge de poder: o nascimento do Hiper Bom Preço. Não se tratava apenas de abrir lojas maiores, mas de redefinir completamente a experiência de consumo no Nordeste. Era a entrada definitiva do grupo em um patamar que até então parecia reservado apenas às grandes redes do Sul e Sudeste. Os hipermercados surgiram como verdadeiros centros de consumo. Espaços amplos, estacionamento próprio, variedade de produtos que ia muito além dos alimentos e uma sensação de modernidade que impactava quem atravessava aquelas portas. Para muitas cidades nordestinas, o Hiper Bom Preço foi o primeiro contato com esse modelo de varejo em grande escala. A estratégia era clara: centralizar tudo em um só lugar. Compras do mês, eletrodomésticos, roupas, serviços e alimentação conviviam no mesmo ambiente. Isso aumentava o tempo de permanência do cliente, elevava o ticket médio e reforçava a fidelidade à marca. O Hiper Bom Preço não era apenas um supermercado, era um destino. O impacto econômico foi imediato. As unidades geravam milhares de empregos diretos e indiretos, movimentavam bairros inteiros e se tornavam polos de desenvolvimento urbano. Onde um Hiper Bom Preço era inaugurado, o entorno se transformava. Nesse momento, o grupo atingia seu ponto mais alto. Margens fortes, marca respeitada, crescimento consistente e uma presença dominante no Nordeste. O Bom Preço não apenas competia com gigantes nacionais, ele ditava o ritmo em sua região. Mas todo auge carrega um risco invisível. Quando o império atinge seu tamanho máximo, ele também se torna impossível de ignorar. O sucesso do Bom Preço não passou despercebido. Enquanto a rede expandia seus hipermercados e dominava o Nordeste, um novo tipo de observador começava a prestar atenção: os gigantes globais do varejo. Entre eles, um nome se destacava acima de todos os outros: o Walmart. Para o Walmart, o Brasil representava um mercado estratégico. Um país continental, com milhões de consumidores e um setor de varejo ainda em transformação. Mas havia um desafio claro: entender o Nordeste. Uma região com hábitos próprios, logística complexa e uma relação muito particular entre consumidor e comércio. E foi exatamente aí que o Bom Preço se tornou peça-chave. A rede nordestina tinha tudo o que o Walmart buscava: escala regional, conhecimento profundo do público local, fornecedores adaptados e uma marca com forte capital de confiança. Em vez de começar do zero, o caminho mais eficiente era entrar comprando quem já dominava o território. Quando as conversas começaram, o mercado entendeu o recado. O Bom Preço havia deixado de ser apenas um gigante regional para se tornar um ativo estratégico global. A entrada do Walmart no jogo não era apenas uma negociação comercial, era o choque entre duas filosofias. De um lado, a cultura local construída ao longo de décadas. Do outro, a eficiência brutal de uma das maiores empresas do mundo. Para muitos, aquela possível união parecia inevitável. Para outros, era o início de uma mudança profunda. Afinal, quando um império global entra em cena, ele não vem apenas para participar. Ele vem para controlar. E naquele momento, o futuro do Bom Preço começava a ser decidido longe dos corredores dos hipermercados, em salas de reunião onde números valiam mais do que tradição. Quando o Walmart finalmente assume o controle do Bom Preço, a lógica parecia perfeita no papel. Escala global, poder de compra gigantesco, processos padronizados e tecnologia avançada. Tudo indicava que a operação seria uma máquina ainda mais eficiente. Mas o que funcionava em outros países começou a encontrar resistência silenciosa no Nordeste brasileiro. O Walmart tentou impor seu modelo global: mudanças no sortimento, renegociação agressiva com fornecedores, padronização de layout e cortes de custos. Só que o consumidor nordestino não comprava apenas preço. Comprava proximidade, costume e identificação. Produtos regionais desapareceram das prateleiras. Decisões passaram a ser tomadas longe da realidade local. E, pouco a pouco, algo essencial começou a se perder. Para os funcionários, a cultura também mudou. A flexibilidade deu lugar a metas rígidas. A autonomia local foi substituída por relatórios e protocolos globais. O resultado não foi imediato, mas foi consistente: queda de desempenho em algumas lojas,
perda de identidade e distanciamento do público que havia sustentado o crescimento do bom preço. O choque ficou claro. Estratégia global não garante sucesso automático quando ignora o contexto local. E, naquele ponto, o que antes era uma história de domínio regional começava a se transformar em um alerta silencioso sobre os limites da padronização. O enfraquecimento da marca Bom Preço não aconteceu de forma repentina. Ele foi lento, quase imperceptível, como uma loja que perde movimento aos poucos sem perceber o motivo exato. Depois da entrada do Walmart, o nome Bom Preço continuou nas fachadas, mas a alma da empresa já não era a mesma. A identidade construída ao longo de décadas começou a se diluir. Para muitos consumidores, o Bom Preço deixou de parecer seu supermercado. As lojas ficaram mais padronizadas, o atendimento perdeu a informalidade e decisões que antes respeitavam hábitos locais passaram a seguir diretrizes globais. O que era familiar tornou-se genérico. Ao mesmo tempo, a concorrência regional evoluía. Novas redes nordestinas surgiram mais modernas, mais agressivas em preço e, principalmente, mais conectadas com o público local. Enquanto isso, o Bom Preço parecia preso entre dois mundos. Já não era totalmente regional, mas também não conseguia competir de igual para igual com a eficiência prometida pelo modelo global. Internamente, a marca também enfraquecia. Funcionários antigos, que carregavam a cultura original da empresa, passaram a sair. A rotatividade aumentou. A motivação caiu. Sem perceber, o Bom Preço deixava de ser referência e passava a ser apenas mais uma opção no mercado. O sinal mais claro veio do consumidor. Menos fluxo, menor fidelidade e uma percepção crescente de que aquela rede já não entregava o que entregava antes. Não foi uma crise explosiva, mas um desgaste contínuo. E, quando uma marca perde relevância emocional, o fim raramente vem com um estrondo. Ele chega em silêncio. Mesmo após perder protagonismo, o Bom Preço deixou um legado profundo no varejo brasileiro, especialmente no Nordeste. Antes dele, grandes redes ignoravam a região ou a tratavam como mercado secundário. O Bom Preço provou o contrário. Mostrou que havia consumo, fidelidade e potencial de escala fora do eixo sul-sudeste. A empresa ensinou que entender a cultura local não é detalhe, é estratégia. Layouts adaptados, sortimento regionalizado, comunicação próxima e preços acessíveis criaram uma relação de confiança que durou décadas. Muitos dos executivos, gerentes e líderes formados dentro do Bom Preço hoje comandam ou influenciam outras redes importantes do país. Seu modelo também abriu caminho para novos gigantes regionais. Redes como Atacadão, Açaí e grupos nordestinos mais recentes cresceram aprendendo com os acertos e com os erros do Bom Preço. A história mostrou que escala sem identidade cobra um preço alto e que eficiência global não substitui conexão local. O Bom Preço pode ter perdido espaço físico, mas permanece como um marco histórico. Ele foi a prova de que um supermercado regional pode desafiar gigantes, moldar hábitos de consumo e redefinir o mapa do varejo brasileiro. E, no fim das contas, poucas empresas conseguem deixar esse tipo de marca. O Bom Preço não quebrou da noite para o dia. Ele não desapareceu por falta de clientes, nem por incompetência operacional. O que aconteceu foi mais silencioso e mais comum do que parece. Uma marca construída com identidade, proximidade e visão regional acabou sendo engolida por uma estratégia global que acreditava que números substituem cultura. Essa história não fala apenas de supermercados. Ela fala sobre poder, escala e decisões tomadas longe demais da realidade local. Fala sobre como empresas vencedoras podem se perder quando deixam de ouvir quem está mais perto do cliente. Hoje, outras marcas trilham caminhos parecidos, crescendo rápido, sendo compradas, padronizadas e otimizadas. A pergunta que fica não é sobre o passado do Bom Preço, mas sobre o futuro do varejo brasileiro. Até que ponto crescer significa evoluir? E quantas marcas ainda vão desaparecer antes que o mercado aprenda essa lição? O que você acha? O Bom Preço morreu ou foi apagado?